Continuando então o nosso vídeo, no vídeo passado nós falávamos sobre a origem do escapulário, que foi primeiramente parte da veste, do hábito dos religiosos carmelitas, né? Depois a igreja ele vai dar esse hábito às pessoas que desejarem, aos cristãos que desejarem, e com isso a gente vai ter então um escapulário menor, né? Um quadrado de um tecido menor, preso por cordões, que vai ser o escapulário, vai estar aqui então nas nossas escápulas, né? E nós vamos levar como sinal de proteção de Nossa Senhora. E uma vez que a gente fala sinal de proteção de Nossa Senhora, a gente está falando do quê? De algo visível, que é um sinal, né? E que transmite uma graça, que é a proteção nesta vida contra os males, né, de Satanás, os males do pecado dessa vida, e também a proteção contra a perdição eterna, principalmente, né, que é a grande graça que Nossa Senhora vai nos conceder, né? Ela mesma diz, né, é um selo que indica as graças que Nossa Senhora conseguiu alcançar para nós, né? Ela diz a São Simão Stock nisso, é um selo, né, uma marca que mostra, que nos dá visivelmente ao que ela alcançou, não é ao que ela sempre teve. Mas uma vez que São Simão Stock estava pedindo a ela que intercedesse pela ordem carmelita por causa da perseguição que eles estavam sofrendo, Nossa Senhora então alcançou uma graça através de sua intercessão. Deus mesmo deu a ela essa graça. Entende? E aí sim ela nos dá esse sinal. E aí sim ela nos dá esse escapulário. Então é só para a gente entender que Nossa Senhora está intercedendo por nós. E ela alcança graças através de sua intercessão. E com base nisso, nós, diferente dos sacramentos, o que é os sacramentos? Os sacramentos são sinais visíveis, né? Sinais, coisas que eu posso ver, né? O padre ele despeja água na cabeça, por isso que ele precisa batizar, né, a criança ali, através desse sinal, ou seja, a água sendo derramada, ou seja, algo visível, palavras sendo ditas, eu posso sentir essas palavras, né? E isso transmite uma graça que muda a minha alma, automaticamente. Então a criança ali, ela se torna filho de Deus através do batismo, através daquele sinal, a água sendo despejada na cabeça. Não existe batismo sem água, né? O batismo como sacramento. E assim como todos os outros sacramentos, né? A crisma precisa ter o óleo, a comunhão, né? A Eucaristia precisa ter o pão e o vinho para ser consagrados. O próprio matrimônio precisa ter verbalmente o contrato matrimonial, né? Os esposos precisam dizer que eles se unem livremente com amor até o fim da vida, né? O próprio sacramento da ordem precisa da imposição das mãos do bispo, e assim, ou seja, os sacramentos foram instituídos por Cristo para nos dar uma graça. Então foi Jesus mesmo que deixou o que era necessário para realizar cada um dos 7 sacramentos, né? A água para o batismo, o óleo para a unção dos enfermos, para a crisma, a imposição das mãos para o sacramento da ordem, né? O próprio contrato matrimonial para o sacramento do matrimônio, e assim por diante. O próprio Jesus mesmo já deixou. E a igreja sempre, desde sua origem, sempre realizou desse modo, dizendo essas palavras, né? Usando esses materiais, o pão e o vinho para consagrar, a água para batizar, o óleo para ungir, etc. Então isso é sacramento. Não necessita você querer, basicamente. O sacramento aconteceu, o sinal visível aconteceu e as palavras certas foram ditas, necessariamente você recebe aquela graça daquele sacramento. Entende? Então, para a confissão, por exemplo, o pecado arrependido é necessário, né? Quando você diz o pecado arrependido para o sacerdote, quando o padre ele te absolve, ele perdoa os seus pecados, automaticamente você recebe aquela graça. O padre não precisa desejar ter um sentimento ali, ser santo. Não, o padre pode ser um pecador como nós, né? E ele disse as palavras: eu estava com um pecado arrependido e apresentei a ele, foi perdoado, né? A confissão, a Eucaristia, o batismo, né? O próprio batismo de criança, não precisa a criança ter uma fé extraordinária, os padrinhos ser santos e não sei, ter uma fé extraordinária para o batismo acontecer, não. Basta
usar o material necessário, dizer as palavras necessárias e ter a fé de receber a graça, né, da igreja. Então, não precisa de uma fé extraordinária. Mas os sacramentais é algo diferente, que foi surgindo no decorrer da vida de oração da igreja. Que a igreja, tendo esse poder de ligar, né, na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu, tendo esse poder, a igreja ela confere muitas graças através das suas bênçãos, através da sua oração. Por exemplo, quando você leva um crucifixo para ser abençoado, qual é a diferença entre um crucifixo antes de abençoado e depois de abençoado? Depois de abençoado, aquele sinal visível, que é aquela imagem, ela vai transmitir agora a oração da igreja. Aquela oração que o padre faz quando está abençoando, é meio que ela fica perpetuando enquanto aquela imagem abençoada existir. Entende? Se nós usarmos ela com fé. Não é algo automático. Você pode estar carregando um crucifixo aí, pendurado no seu pescoço, abençoado. Mas se você não tem fé, se você nem reza, você nem busca uma vida de oração, esse crucifixo ele não consegue transmitir a oração da igreja, as graças que a oração da igreja foi colocada nesse crucifixo, entende? Então, os sacramentais, diferente dos sacramentos, que é algo instantâneo, né, digamos assim, imediato, os sacramentais não necessitam da nossa fé. Necessitam não só da nossa fé, né, mas da nossa prática, nosso desejo constante de alcançar a graça, né, através desse sinal. Então, quando nós usamos o escapulário, a gente precisa imaginar que os sacramentais é uma oração. Né? Se esse sacramental é uma imagem, é uma água, a gente precisa imaginar o quê? Que essa água é como se fosse a oração da igreja ali. Só que agora de modo visível, em vez de ser de modo audível, né? Eu estou ouvindo o padre rezar, eu estou ouvindo alguém fazer uma oração para mim, não. Eu estou vendo a água, eu estou vendo aquela imagem de Nossa Senhora, estou vendo aquele crucifixo e etc. Né? Então é como se a gente imaginasse, o sacramental é a oração da igreja. Né? É uma oração. E a gente sabe muito bem, se a gente fazer uma oração em que a gente não tem devoção, que a gente não acredita que a gente vai receber, uma oração da boca para fora, é como se a oração não tivesse existido. Né? Então, acho que todos aqui já têm consciência disso. Ou seja, os sacramentais é deste modo. Se você usa qualquer tipo de sacramental sem devoção, é como se você não estivesse usando. Então a gente ter essa consciência. Aqui está o ponto-chave. Como eu vou receber as graças, né, que Nossa Senhora promete ao escapulário? Fazendo o que Nossa Senhora pede para ser feito ao usar o escapulário. Ter uma vida devota, a gente vai falar sobre isso, né? Ter a vida devota e cumprir o que ela pede para ser cumprido. Ou seja, a gente precisa estar em comunhão com os santos, em comunhão com Nossa Senhora, em comunhão com Deus para alcançar as graças de Deus. Não faz sentido eu querer conversar com alguém se esse alguém não está próximo de mim. Entende? Não faz sentido eu querer que alguém me ajude se esse alguém está do outro lado do planeta. Entende? Se eu não estou próximo a ele e na vida espiritual, próximo espiritualmente, eu não vou conseguir alcançar essas graças. Entende? E como assim eu fico próximo espiritualmente de Nossa Senhora, de Jesus, dos santos? Através da minha busca pela santidade, né? Confissão regular, oração diária, né? E lembrando, né? Essa oração diária ela precisa ser de fato diária. A gente precisa buscar isso. E muitas vezes a gente cai em pecado, cai aí nas mazelas da nossa fraqueza por causa disso, porque a gente não busca aquele que é o Todo-Poderoso, não busca aquela que nos deu o Todo-Poderoso que foi Jesus, Nossa Senhora, né? Então a gente não busca aqueles que de fato podem vencer o pecado. E muitas vezes a gente vai caindo, vai fraquejando, e cada vez mais tendo mais preguiça, né? Ou mais, não sei, dureza de coração para voltar, para se encontrar com Deus. E Nossa Senhora garante que usando o escapulário nós teremos esse auxílio dela, essa ajuda dela, para que a gente sempre consiga perseverar. Mesmo quando a gente cair, a gente logo levante, logo a gente se arrependa, logo a gente volte na caminhada. Então é uma mão de Nossa Senhora a mais próxima de nós. Então, a gente não pode confundir sacramentais, que é, por exemplo, a oração da igreja, há uma bênção que o padre dá, uma água benta, né, um escapulário, um crucifixo, uma imagem abençoada, né, o nosso terço, são sacramentais. A gente não pode confundir isso com os sacramentos. Os sacramentos é essencial para a salvação.
O batismo é essencial para a salvação, Eucaristia constante, né? A confissão, né? Os sacramentos, né? É necessário para a salvação. Já os sacramentais não, os sacramentais é para aumentar a minha devoção, para que aí sim, ajudados pela oração da igreja, através dos sacramentais, eu consiga buscar os sacramentos. Então, os sacramentais é um meio para que eu chegue ao sacramento. Entende? É uma ajuda da igreja. Porque imagina, durante 2000 anos, quantos santos, quantos mártires deram a vida, viveram as virtudes cristãs para defender a fé, para anunciar Jesus Cristo. Quantas graças a igreja, a gente chama isso de tesouro da igreja, né? Quão grande é esse tesouro da igreja, de graças, de méritos desses santos. E isso a oração da igreja nos dá. Quando ela abençoa uma imagem, quando ela abençoa o escapulário e nos dá o escapulário. A igreja, quando ela está no seu padre dando uma bênção na sua casa, é o padre não fazendo uma oração por si só, mas ele levando as graças, os méritos, toda essa virtude que os santos já conseguiram para nós, né? E claro, os maiores méritos é o de nosso Senhor Jesus na cruz, né? E o de Nossa Senhora ali, que se uniu a esse sofrimento, a essa redenção que Jesus nos trouxe, né? E ela nos ensina a nos unir também a essa redenção para alcançar a salvação. Então, a gente tem essa confiança, nós iremos receber a graça de Nossa Senhora, né? Nós, com o escapulário, nós nos tornaremos mais íntimos de Nossa Senhora, nós nos tornaremos participantes da Ordem do Carmo, né? Os carmelitas. E assim, Então, o vídeo até cortou, mas só para a gente finalizar, a gente participa, então, dessa Ordem do Carmo, né? E não é simplesmente um amuleto que a gente coloca e pode ter a vida que quiser, que as graças tá garantido, né? Como se fosse algo mágico. Não. Os sacramentais necessitam da nossa devoção, necessitam da nossa fé, necessitam da nossa comunhão dos santos, necessitam da gente querer verdadeiramente viver na família de Deus. Aí sim, claro, você querendo viver na sua própria família de sanguínea, você, quando passa dificuldades, um e outro percebe que você está passando dificuldade. Chega alguém, te ajuda, chega alguém e pergunta se está precisando de alguma coisa. E assim também espiritualmente, nós, juntos com Nossa Senhora, sempre teremos alguém para rezar por nós, sempre teremos os carmelitas, né? Agora espalhados não somente dentro dos carmelos, né, das ordens religiosas, mas agora no mundo inteiro. Todos que usam o escapulário com devoção estão rezando por nós. Estão pedindo para que nós também alcancemos a salvação eterna e alcancemos a cada dia da nossa vida a proteção de Nossa Senhora e paz. Paz. Se nós queremos paz, né, a gente precisa ter esse coração sincero. Então, por exemplo, quando você vai receber o escapulário, a gente não pode ir como se, eu quero seguir minha vida pecando mesmo, então eu vou usar o escapulário só por usar mesmo, porque eu já vou alcançar a graça, né? Então eu posso ter a vida que eu quiser e no fim eu vou pro céu. Então o escapulário não é isso. Isso, se eu usar nessa intenção, isso já é considerar o escapulário como um amuleto, né? Então isso é superstição, isso é um pecado. Mas se eu tenho consciência do meu pecado, tenho consciência das minhas fraquezas, e nós temos tantas e tantas fraquezas, né? Mas eu vou com confiança de que, eu vou pedir a Nossa Senhora, através do recebimento desse escapulário, eu quero pedir a Nossa Senhora que me ajude a superar tal fraqueza, superar tal situação da minha vida. Eu quero, de fato, ser um cristão melhor, uma cristã melhor. Então, quando eu vou receber o escapulário nessa intenção, claro que Nossa Senhora está pronta a nos ajudar, né? Porque eu estou sabendo, eu estou tendo consciência de que eu vou receber esse sacramental como um meio para que um dia alcance os sacramentos, para que um dia alcance verdadeiramente uma imitação de Cristo, né? Então a gente tem isso em mente. Então a gente não possa perder isso, tá bom? No dia 16, a gente vai receber o escapulário pedindo que Nossa Senhora caminhe conosco. Não é simplesmente eu caminhar sozinho onde eu quiser, do jeito que eu quiser, nos caminhos errados que eu quiser, e Nossa Senhora que siga atrás, me socorrendo. Não. Mas eu quero caminhar com Nossa Senhora, com oração diária, com uma vida devota, né, e crendo que ela vai me socorrer nas dificuldades, né, a minha e minha família. Então, tendo essa fé, a gente vai longe, a gente vai alcançar o céu, né, que
que é o melhor que a gente pode ter.